Olá, meu nome é Gabriel Dantas, sou do grupo 14 do projeto integrador da Univesp. Nesse vídeo, iremos apresentar nosso projeto com o título Gamificação na Interdisciplinaridade do Português e Matemática. Os integrantes desse grupo são Esaú, Gabriel, Jaine, Joabe, José, Leliane e Maria Emília. Os jogos são uma excelente ferramenta com metodologia ativa que tem como objetivo tornar o aluno protagonista do seu processo de ensino, dando a ele autonomia. Cada vez mais, os jovens estão familiarizados com as características dos jogos, como a linguagem dos games, desafios, recompensas, competição e colaboração, sejam esses jogos digitais ou analógicos. Utilizando essa ferramenta a fim de ter uma metodologia menos padronizada, o aluno deixa de ser passivo para ser ativo, e o professor um orientador e não um transmissor. Para que a atividade seja mais atrativa aos alunos, segundo Moran, é importante que os projetos estejam ligados à vida dos alunos, às suas motivações profundas, que o professor saiba gerenciar essas atividades, envolvendo-os, negociando com eles as melhores formas de realizar o projeto. E também, a gamificação é uma excelente oportunidade para a interdisciplinaridade. Justificativa e delimitação do problema. Dificuldades quanto à identificação do número, bem como a sua respectiva escrita. É comum nos anos iniciais os alunos apresentarem dificuldades quanto à identificação do número, bem como a sua escrita. Mediante a temática sugerida, o principal objetivo é realizar revisões sobre o contexto literário, sobre a educação. A gamificação é uma excelente alternativa metodológica no ensino-aprendizagem. Seus benefícios podem impactar de forma motivacional e instigante, fazendo com que o aluno se engaje tanto no saber como no âmbito lúdico, através de seus elementos e mecanismos. Esta ferramenta estimula o raciocínio aplicado no ensino. A importância da gamificação no século XXI. Gamificação, do inglês gamification, é a utilização de mecânicas e características de jogos para engajar, motivar comportamentos e facilitar o aprendizado de pessoas em situações reais, transformando assuntos densos em instrumentos mais acessíveis. O termo gamificação foi ressaltado em 2002 pelo programador Nick Pelling e aplicado pela primeira vez em 2010 pelo pesquisador e palestrante internacional Yukai Shou. A gamificação é a construção de protótipos, sistemas ou modos de fabricação, tendo pessoas como centro, possuindo como pressuposto a lógica dos games. Esses tipos de protótipos levam em conta o sentimento, a motivação e a atuação das pessoas que estão envoltas no processo. A gamificação é utilizada, por exemplo, na produção de aplicativos que são usufruídos através de smartphones e tablets. Foursquare, Waze, Duolingo são exemplos bastante utilizados atualmente e todos eles têm um objetivo em comum de compartilhar informações. Alguns autores afirmam que é possível transformar o mundo com o uso de jogos. Nessa concepção, pode-se resolver problemas que preocupam os centros urbanos, produzir soluções que alcancem pessoas em proporção global e ajudar o próximo utilizando a mecânica dos jogos em atividades rotineiras. Pensando na premissa de que os jogos podem transformar o mundo, pode-se também empregar estratégias gamificadas para desenvolver a motivação e o engajamento em diversas esferas de aprendizagem, inclusive na escola, pois é fato que há uma grande dificuldade das escolas em se conectar com o mundo tecnológico vivido pelos jovens de hoje. A gamificação aparece como uma oportunidade de conectar a escola ao universo dos jovens, mas tendo foco na aprendizagem, através de práticas como sistemas de ranking e recompensas. Mas não foca nos resultados convencionais, como notas, por exemplo. Utilizam-se desses componentes junto à mecânica dos jogos para possibilitar experiências que envolvam os alunos de forma cognitiva e emocional. Gamificação na interdisciplinaridade. Através da gamificação, é possível o uso na interdisciplinaridade, tendo como objetivo maior o interesse, concentração e participação dos alunos e professores. Interdisciplinaridade na educação. A interdisciplinaridade auxilia os professores no compartilhamento das metodologias de ensino, cooperando na solução de problemas e conexão entre as disciplinas,
sendo usada em 2 ou mais matérias. Lúdico na disciplina. O lúdico, por exemplo, o jogo de dominó, contribui com que os alunos façam contagem, tenham um registro verbal e simbólico, a interação na brincadeira, entre outros aspectos de entrosamento com o jogo e o seu uso. Como metodologia, utilizamos a pesquisa bibliográfica. Foram encontrados 52 artigos, sendo que desses, apenas 40 artigos foram avaliados devido à inviabilidade de leitura sistemática do elevado número de artigos encontrados. A seleção inicial desses artigos ocorreu através da análise de seus títulos, sendo excluído neste processo 2 escritos em idiomas não considerados nessa pesquisa, 3 títulos duplicados, 7 anteriores ao ano de 1990, e por fim obteve-se um total de 28 artigos para a segunda etapa da análise. Uma segunda análise foi realizada através da leitura dos resumos de cada artigo. Nesta etapa foram excluídos 10 artigos que não se referiam ao tema proposto. Assim, a amostra final dessa pesquisa constituiu em 18 artigos que foram lidos integralmente. O processo de escolha de realização deste PI foi pautado em dados colhidos na estrutura existente da Escola Estadual Professor Paulo Turola, visando o seu contexto e as práticas associadas à interdisciplinaridade. Para levantar o problema relacionado ao tema proposto, bem como a construção do protótipo final, foram feitas entrevistas por meio de questionários aplicados virtualmente. Aplicação das disciplinas estudadas no projeto integrador. Algumas das disciplinas estudadas no curso de licenciatura auxiliaram na elaboração deste trabalho. Foram elas: Fundamentos da Educação. Nos ajudou a entender a relação pedagógica entre professor e o aluno. Educação medida por tecnologias. Disciplina importante para compreender melhor a evolução do uso de tecnologias no processo de aprendizagem. Metodologias ativas de aprendizagem. Projetos interdisciplinares. Nos instruiu com referências a respeito do conceito e prática da interdisciplinaridade no processo da educação. Metodologia e desenvolvimento de materiais didáticos para o ensino. Com base nesta disciplina, entendemos as diferentes formas de abordar o processo de ensino e aprendizagem. Solução inicial e solução final. Percepção e implementação do protótipo. Após uma pesquisa junto aos docentes, criamos um protótipo como uma proposta auxiliadora para ser utilizada no ambiente de aprendizagem, com o intuito de desenvolver o aluno através de um jogo de dominó alfabético. O desenvolvimento e aplicação do dominó alfabético. A aplicação nos anos iniciais foi grandemente satisfatória, podendo abrir um grande leque, aumentando o grau de dificuldade, bem como inserindo no contexto de disciplinas como o inglês e o espanhol, adaptado à sua linguagem. Outra possibilidade perceptível seria a criação desse mesmo dominó de forma digital, inserindo nos dispositivos móveis, disseminando assim o saber através de novas tecnologias. Aceitação e viabilidade do protótipo. A implementação do protótipo foi avaliada na prática por docentes em atividades escolares. Realizamos também uma pesquisa objetiva para avaliar a viabilidade do protótipo e seus benefícios, a qual a aceitação e confiabilidade do projeto foi aprovado em unanimidade. Os resultados consolidados. De forma positiva, obtivemos bons resultados de aprendizagem dos alunos, como também dos professores, que, por sinal, se mostraram bastante promissores quanto à aceitabilidade do jogo do dominó associado às suas respectivas palavras.